Então, finalizada a análise dos autos, eu vou passar um overview aqui com vocês, né, o que a gente ganhou usando a ferramenta LogSec. Então, eu estou com os autos abertos aqui do caso Rogério. Eu tenho aqui na nossa página um resumo desse caso. Quando eu digo resumo, é só um overview, por exemplo, o número do processo, algumas datas importantes, como por exemplo a data do júri, que já foi marcada, né? Eu tenho aqui também um bloco só para identificação das pessoas, onde eu falo quem que é o réu, que é o nosso cliente. Tem também aqui referenciando na página dos autos, né, onde que fala sobre ele, que menciona ele. Então, eu posso clicar aqui e já abrir no processo aqui, onde que está referenciando o nosso cliente. Eu tenho uma página só para ele, onde eu centralizei informações sobre o nosso cliente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o que ele é. Ele é o acusado, algumas informações que eu achei relevante, como ele é amigo próximo do Antônio. Eu tenho informações pessoais e referências vinculadas, né? Eu tenho todos os pontos da nossa anotação, onde a gente referenciou, mencionou o nosso cliente, né, que é o Rogério Silva. Eu tenho aqui também as pessoas envolvidas, né? Então, eu consigo, em forma de hierarquia aqui, colocar quem são os advogados. Então, eu tenho uma página também para cada advogado. Então, eu tenho uma página aqui para a Laura, para o Leonardo, os envolvidos, né? Então, tem uma página para cada envolvido aqui nesse processo, os policiais, as testemunhas. Para cada depoimento aqui, eu tenho uma página, por exemplo, o depoimento aqui da Juliana, né? Lembrando que o depoimento da Juliana, eu tenho aqui a data desse depoimento, tudo isso aqui, quando a gente vê um link, é tudo referenciado nos autos, tá? Eu posso clicar aqui, abrir na página dos autos o depoimento da Juliana. Eu tenho aqui algumas anotações que eu achei pertinente. Uma coisa que a gente adotou aqui foi que tudo que for verde, né? Marcação verde é positivo para o nosso cliente, vermelho é negativo. Então, eu tenho já de forma bem facilitada o que é bom, o que é ruim para o nosso cliente diretamente aqui nos autos. Aí, além disso, né? Eu tenho aqui todas essas hierarquias, né, que a gente consegue ver quem é quem aqui. Eu tenho isso também para objetos. Então, no caso aqui, eu posso ter vários objetos, né, aqueles objetos que foram apreendidos, que foram fotografados. Nesse caso aqui, eu só tenho um, que é a faca, e eu tenho uma página específica para a faca. E com isso, todas as nossas anotações que eu menciono nessa faca, eu também vejo em referências vinculadas. Então, eu sei que durante a análise do processo, a gente mencionou ela nessa petição inicial, que é, no caso, a denúncia. Ela foi mencionada aqui, ó, objetos faca. Nessa marcação que a gente fez lá da denúncia, que é uma faca encontrada na cena do crime, que a gente consegue, inclusive, clicar aqui também, navegar para a denúncia e ver onde que isso foi falado lá na denúncia, né? Então, todas as referências à faca eu consigo ver diretamente aqui na página da faca. Tem as perguntas, né? Então, eu tenho lendo aqui, por exemplo, o depoimento do André Silva. Lendo esse depoimento, eu vi alguns pontos chaves aqui que eu gostaria de esclarecer durante a audiência. Então, eu vou marcando aqui, ó, com essa hashtag perguntas, que é basicamente criar uma página, né, de pergunta, e marcando o André e fazendo a minha pergunta. Então, com isso, quando eu vou aqui na página perguntar, eu tenho que todas as referências vinculadas, mas aqui são todas as perguntas que eu vou fazer. Mas eu posso filtrar aqui, então, por André Silva, tá vendo? Então, vamos selecionar o outro aqui, por exemplo, Pedro Duarte. Quando eu clico em Pedro Duarte, eu vejo aqui em todas as nossas anotações em quais pontos que eu mencionei a minha página perguntar e mencionei junto com a minha página perguntar o Pedro Duarte. E com isso aqui eu tenho 3 perguntas para o Pedro Duarte. Eu consigo ver aqui que a primeira pergunta é por causa do seu depoimento, onde ele afirma que perguntou mais sobre essa desavença, né? Conversaram e conseguiram resolver tudo de forma amigável. Então, tem a pergunta para o Pedro Duarte, né? Se essa desavença foi resolvida. Tudo isso vinculado nos autos. Então, eu posso clicar aqui, vai abrir aqui nos autos o depoimento do Pedro Duarte, onde que ele falou sobre isso, tá? Então, tudo isso aqui é muito ligado, muito interligado, né? Tem aqui também relacionamento, né? Tem uma página aqui só sobre relacionamento, onde para cada pessoa eu fui colocando qual que é o relacionamento dessa pessoa com as outras envolvidas no processo. Então, tem aqui, por exemplo, o Antônio, ele é a vítima de homicídio, foi namorado da Jéssica. Rogério, ele é o acusado, que é nosso cliente, amigo próximo de Antônio. A Juliana, que é cunhada do Antônio. A Jéssica. Então, para cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma página nas nossas anotações, e para cada página dessa eu coloquei já no primeiro bloco o relacionamento dela com os outros envolvidos aqui nesse processo. Então, tudo bem fácil de visualizar. Eu tenho as minhas teses, né? São teses que eu fui lendo o processo e vendo algumas teses que eu gostaria de refutar ou confirmar. E para cada uma dessas teses eu crio uma página. Então, aqui em teses, né? Eu tenho aqui algumas teses, por exemplo, de que o Rogério não apresentou nenhum álibi, né? Então, quando a gente abre essa página aqui, eu fiz uma anotação aqui que consegui constatar que sim, ele apresentou um álibi, né? E logo abaixo, onde que ele apresentou esse álibi? Que foi que estava jantando em restaurante na região. Em todos os pontos da minha leitura do processo, eu também fui marcando essa página. Quando eu faço marcação, ela vem para referências vinculadas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na denúncia inicial, onde fala que não apresentou um álibi convincente, né? A gente faz a primeira marcação aqui. Continuando a leitura, a gente vê o depoimento do Rogério, onde ele afirma que estava nesse restaurante jantando, né, com alguns amigos. Inclusive, cita o nome do restaurante. Então, de novo, eu fiz a marcação nessa alegação aqui e na segunda também. Por isso que veio para referências vinculadas. E
finalizando, né, eu tenho alguns arquivos que a gente vai anexar dias antes do júri, que é a foto do nosso cliente nesse restaurante. Então tem tudo aqui, né? A gente consegue ver aqui em 4 dias antes essas fotos. E aí eu tenho aqui também essas divergências, né? O que são as divergências? São pontos, anotações que durante a leitura dos depoimentos constatou-se algumas divergências entre os depoentes, tá? Então eu tenho a primeira aqui, que é o desentendimento entre o Rogério e o Antônio. Então isso é uma tese que a gente quer refutar, porém tem alguma divergência, onde a Juliana afirma que tinha relacionamento que havia uma divergência com eles por motivos financeiros. Porém, já o Pedro Duarte ela afirma que tiveram essa divergência, mas que foi resolvido. Então eu consigo visualizar aqui, de uma forma muito fácil, né, quais divergências que tiveram, por exemplo, sobre essa tese. E tudo, obviamente, é referenciado aos autos. Então, aonde que a Juliana afirma isso? Eu venho aqui, ligo, já abro o depoimento da Juliana, já em vermelhinho eu vejo que ela está afirmando que tinha conhecimento de uma divergência. Então, isso é só um overview sobre as nossas anotações para facilitar a leitura e mostrar o benefício de usar uma ferramenta igual o LogSec, uma ferramenta gratuita que você pode usar em qualquer processo judicial. E por último, só para visualizar também aqui o diário. O diário é como se fosse aquela visão de diário de antigamente, né, que a gente tinha uma página para cada dia. Então, para todos os dias que a gente foi fazendo as nossas anotações, o LogSec lista aqui para nós essas anotações que estão referenciadas para algum dia, tá? Que estão vinculadas em algum dia. Então, a gente começa lá no início, onde o André prestou o seu depoimento, que foi no dia 1º de fevereiro. Eu tenho aqui outros depoimentos no dia 2 de fevereiro, que é da Juliana, do Pedro e da Luana. No dia 3 eu tenho da Jéssica e do Rogério. No dia 10 aqui foi concluído o laudo, tem um laudo de DNA. Aí no dia 14, aí que foi protocolada essa petição inicial com a denúncia e anexado o laudo de DNA. Então tem um histórico aqui de todas essas evoluções do processo e das minhas anotações de forma facilitada. Querem saber mais sobre essa ferramenta, tem um link na descrição e tem essa playlist, né? Ela vai detalhando ponto a ponto aqui com vocês como fazer essas anotações e como que isso nos ajuda na leitura dos autos.